dia, geral. Bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas a 2021, ao Confra 2021, que hoje se inicia com o nosso primeiro encontro presencial e com essa proposta, né, de pensar uma contracultura possível e através do diálogo, da conversa, da variedade de pensamentos, da pluralidade de ideias, visando o progresso no nosso jeito de ser, de existir, de compartilhar a vida, de fazer com que a vida seja olhada de forma diferente. E o Sermão do Monte, que as músicas, que os risos, as orações, os gestos, os olhares, o choro, as lágrimas, a integralidade do ser possa nos conduzir a nos tornarmos mais parecidos com o carpinteiro da Galileia e nos tornar mais afetivos com o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, de estarmos no lugar do outro, de olharmos o outro, que isso tudo, né, que rola aqui, gere minimamente um processo de alteridade. Esse é o desejo do nosso coração. Deus nos abençoe, que Deus continue conosco e que essa manhã seja linda e marcante na mente e coração de cada um. É isso. Amém. Vamos. Vou contar ele que implementa a sexta-feira. Acho que eu sou.
tinha esquecido, né, de fazer isso. fraquezas pra ninguém. Mas o tempo passou, fiz amizade com a dor.
como que a gente pode pensar uma contracultura? Quais são as ferramentas para o enfrentamento de outros territórios que não são os territórios da empatia, da solidariedade, da compaixão, da vida coletiva? É possível pensar um modelo de viver no mundo onde aconteça um regênesis no coração e na mente de homens e mulheres que optam por caminhar com um homem que foi carpinteiro numa pequena cidade chamada Nazaré. E acontece uma verdadeira reengenharia dos corações, uma mudança cósmica de horizonte, de sonho, de prioridade, e na qual homens e mulheres encontram os seus próprios destinos na personalidade, na figura de um Messias Salvador, de um Deus encarnado feito gente, o Evangelho. É possível pensar um modo de ser no mundo que afronte os grandes poderes, que sirva para hackear os grandes sistemas, que sirva para contrapor o modo de viver individualmente, o modo de existir no mundo, de fabricar, de amar, de sentir, de ser amigo, de ser parceiro, de ser casal, de ser dono de um pequeno negócio, trabalhador ou trabalhadora, terapeuta, seja lá o que você for, profissional liberal. Há uma maneira da gente estar na vida amparado por uma renovação da mente. E daí, um homem chamado Jesus sobe ao monte. E não era um monte qualquer, era um monte onde havia ali grandes pronunciamentos. As pessoas já o conheciam porque ele já havia começado um trabalho de milagres, de prodígios, de grandes sinais visíveis de que aquele homem era especial. E daí ele sobe a montanha, e se fosse nos dias de hoje, talvez ele ligaria live. Num período de grande audiência e numa página ou no perfil de Instagram de grande audiência, por exemplo, o perfil da Ponte Preta. E ali começaria a falar ensinamentos, a mostrar novas possibilidades. Era um momento singular para os discípulos e discípulas que ali estavam com ele. Um momento de virada. Ensinamentos que, se ouvidos e apreendidos na mente e no coração, são capazes de viabilizar o humano no mundo, em Cristo. Um momento singular. Eu lembro quando eu estava na 8ª série, eu tinha um grande amigo e a gente passou grande parte da infância juntos. E a gente vive momentos de virada, momentos singulares nas nossas vidas. E um dia a gente estudava na mesma sala, na mesma escola, aqui no interior de São Paulo. E um dia nós saímos da escola conversando, estávamos atravessando a avenida e no segundo muda tudo e esse grande amigo meu, amado do coração, parceiro de Atari, parceiro de trocar figurinhas, de assistir fita em VHS, nós éramos crianças, ele foi atropelado na avenida que, para quem é campineiro, deve conhecer o Castelo, Avenida Andrade Neves, e ele faleceu ali mesmo. Em um segundo a nossa condição muda tudo e a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece,
a gente passa a olhar para frente com mais vigor e mais firmeza, a partir de um ensinamento da vida, de uma palavra falada, de uma palavra vivenciada. E Jesus, nesse momento, ele quer provocar um fenômeno no coração da sua audiência. Ele quer preparar os caras, porque ele sabe o que está por vir. Ele sabe que o seu ministério em terra e mudando a história faz parte de toda uma narrativa que virá depois, de perseguição, de morte, de grande aniquilação dos discípulos e discípulas de Jesus que lutavam e falavam ensinamentos contra o próprio imperador de Roma. E a gente pode ver no Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, ele é muito parecido com os ensinamentos que estão lá, por exemplo, em Tiago, ou então em Provérbios, ou no próprio livro de Jó. São pequenas verdades condensadas ou zipadas, sínteses que abertas geram multidões de novas possibilidades e viabilizações do humano na nossa sociedade. Em segundo lugar, Jesus, ele começa o seu ministério, o evangelista Mateus. Notem que os evangelhos são escritos por seguidores de Jesus. Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, e cada qual com uma audiência específica. O João com uma mentalidade mais, a gente chama de gnósticos. Mateus, que é o nosso caso aqui, um homem que era cobrador de imposto e que tem um pano de fundo judaico-cristão. Ele começa a contar essa história dizendo toda a genealogia de Jesus, porque Jesus era aquele que era esperado pela cultura vigente na época, era o Messias. Ele precisa comprovar que Jesus tinha linhagem em Abraão, em Moisés, e assim ele vai. E depois avança o capítulo de número 2 e 3, dizendo sobre o batismo de Jesus por João Batista. E Jesus, então, tem uma relação a partir desse momento, ou então, nesse momento, é evidenciado com mais densidade a relação dele com outra parte da Trindade, que é o Espírito Santo. E notem que Jesus, ele é Deus que se revela e entra na história como um substituto da morte do homem. Ele entra e se interpõe e sobre si carrega as dores de todos os homens e mulheres. Eu sei que ficou difícil entender essa composição teológica, até para mim é difícil. E eu creio que até final de abril a gente caminha e vai compreendendo passo a passo tudo isso. E depois Jesus começa a chamar homens e mulheres para o seguirem. Homens ali, pessoas ali, desde despossuídos até pequenos profissionais liberais. Pedro, por exemplo, tinha um negócio de pesca, por exemplo. Ele fala, Pedro, fecha o seu negócio, fecha o seu site, vende o seu domínio, cancela a página de Facebook e passa a ser um seguidor meu. E Pedro assim o faz. João assim o faz. Silas assim o faz. Judas assim o faz. E passam a seguir Jesus. E lá no capítulo 5 desse Evangelho Mateus, Jesus já tem um pequeno grupo, médio grupo de seguidores, nos quais a gente pode estabelecer um círculo concêntrico, onde no centro estão os discípulos, os 12, aqueles amigos, parceiros, os quais Jesus chama para um convívio mais imediato, teológico, intenso, de mentoria, de preparo. Num círculo mais exterior estão os seguidores, aqueles que estão ali porque Jesus está multiplicando um pão ali
e curou um leproso acolá, e passou por ali e alguém ressuscitou e a fama dele vai crescendo. Imagina se aí no meio de uma grande avenida na sua cidade começa a rolar um boato que tem pessoa que passou aqui em Campinas no cemitério da saudade, as pessoas começaram a se levantar e ele passou por diante da catedral, da grande catedral da sua cidade, onde tem uma grande população em situação de rua, e as pessoas que estavam ali enfermas emocionalmente, socialmente, foram restabelecidas, reinseridas, teve a sua saúde mental reparada por um toque, por um agenciamento místico, sobrenatural dos céus. Certamente você, no mesmo instante, ia querer seguir o perfil dele no Instagram. Deixa eu ver onde esse homem está. E você ia pegar e puxar aonde ele está agora, que eu quero ir lá. Eu quero ser tocado, eu quero conviver com esse homem. Havia uma expectativa muito grande pela presença de Cristo, uma expectativa que estava começando a virar uma grande onda, e Cristo, ele sobe ao monte. Cristo se coloca ali como um grande sábio judaico-cristão, como o evangelista Mateus aborda. E o mesmo texto está lá em Lucas, mas em Lucas é uma planície. Então, se em Mateus nós temos um monte, em Lucas a gente tem uma planície. Talvez não seja o mesmo texto, depende do pesquisador, do teólogo que debate esse texto, mas em Mateus 5 ele chama os discípulos, e em Lucas 6 ele já chama a sua comunidade exterior, que eu reportei agora há pouco. E aí ele fala coisas que incomodam profundamente as pessoas que conviviam naquela cidade, desde o centro até a sua periferia. Veja bem que as pessoas conviviam ali numa situação quase que teocrática, onde os césares, onde os imperadores romanos também eram grandes legisladores religiosos. E Jesus se coloca como uma grande revelação. Essa notícia, quando chega no feed do imperador, não se torna nada agradável, e esse Jesus se torna objeto de perseguição, um prisioneiro político, um perseguido religioso e político. Quando a gente fala em cultura, e o que é cultura? Cultura é o cultivo, né? A terra, eu aro a terra, eu coloco a semente na terra, eu molho a terra, eu cultivo, eu podo, eu polinizo, eu amarro, eu cuido daquela pequena horta, da pequena fazenda para que ela se multiplique. Eu posso dizer que existe uma cultura no Ocidente, uma cultura no Oriente, ou uma cultura mais local. Aqui no Brasil, uma cultura paulista, uma cultura mineira. Ainda eu posso colocar mais uma lupa ainda e falar da cultura da periferia no ABC, ou então a cultura vigente nos interiores de Minas. São várias culturas. E cada cultura é montada, é assentada sobre indivíduos. Os indivíduos pensam as culturas. Os indivíduos se agenciam e formam valores culturais. Os indivíduos se constroem, se constituem instituições, empresas, ideias, famílias, times, clãs, que se autoprotegem, e essas ideias que antes surgiram como início daquela cultura, agora estão no centro, como se fossem cascas de cebola. E o que forma uma cultura? O que é possível falar sobre uma contracultura? E eu sei que quando a gente fala em cultura e a gente resistir à cultura, sobretudo se você é evangélico, é protestante, já foi em alguma igreja, seja ela pentecostal ou tradicional, muitas vezes quando o pastor fala, resista à cultura do mundo,
Muitas das vezes olha, não deixa a bateria entrar na igreja, como eu ouvia lá nos anos 80. Ou então, não deixa o ritmo do mundo entrar na igreja. Daí os pastores ficam ali tentando que não entre o funk na igreja, o rock na igreja. E quantas vezes eu já escutei que tal ritmo é do diabo, e o Bozo é do diabo, o Fofão, a Xuxa, e por aí vai. Isso vem se arrastando com o passar dos tempos e sempre demonizando a cultura por uma questão muito sociológica. Quando os sociólogos da religião, isso é importante para a gente pensar, a função do evangelho e como ele pode ser supracultural. Quando os protestantes chegam no Brasil, a cultura que eles encontram é uma cultura católico-romana e das religiões afrodiaspóricas. E como elemento de exotizar o outro e trazer uma comunidade exclusiva nesse contexto, ele passa a demonizar o outro. O outro, eu não tenho nada o que aprender com o outro. O outro é o totalmente outro, como diria o Rudolf Otto, sociólogo da religião. O outro que não é evangélico, ou seja, não é puro, não veio através dos nossos missionários da Europa ou dos Estados Unidos, devem ser invisibilizados em todos os contextos. E daí a gente deixa de contemplar com empatia e com solidariedade aquilo que é brasileiro. E nessa mesma dimensão religiosa de oposição ao outro, que nesse contexto era a Igreja Católica Romana e eram as religiões afrodiaspóricas, o protestantismo geralmente, falando de uma maneira geral, também aborta a cultura brasileira e acaba por décadas, até séculos, importando cultura do exterior. E daí tem um livro muito interessante do Gerson Borges, que é Como Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. É bem interessante. Então, normalmente, quando nós ouvimos sobre cultura nas igrejas evangélicas, a gente fala dessa oposição moral ou ética e não contempla uma cultura qual está lá em João 3,16. Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, tudo que pode ser aprendido pela mente e pelo coração humano. Até esse cerne cultural dessa cebola que há ao centro. Como é formado esse centro na nossa sociedade? Quando há, por exemplo, um grande deslocamento de uma região periférica e por questões de vulnerabilidade, eles ocupam um espaço e daí é uma retirada dessa população, dessa comunidade e colocam essa população, ou eles ficam em situação de rua ou ficam aglomerados numa outra situação sem planejamento urbano qualquer. Qual é a cultura que envolve uma ação urbana sem uma reflexão humana? Quando homens e mulheres puxam uma máquina de cartão de crédito e o cara escolhe é débito ou é crédito e você consome algo que você minimamente não precisa e você compra por um fetiche, um luxo, uma vontade consumista, qual é a cultura que está envolvida nessa rede de ação toda? Quando você opta de comer de uma maneira saudável, acordar mais tarde, compulsivamente consumir uma mídia social, quando você opta em votar em partido ou em presidente ou governador que avilta direitos humanos, que aviltam o que é de mais humano do que havia em Jesus Cristo, que é caminhar com aqueles vulneráveis, aqueles que caminhavam no chão da vida com os pés descalços. E as verbas públicas, por exemplo, são deslocadas não para as pessoas que mais precisam, mas para aqueles que mais têm.
Qual é o valor dessa cultura? E eu me recordo num outro ato de Jesus. Jesus está no templo, a casa do pai dele. E Jesus vê que o templo está amontoado de comerciantes, fariseus, escribas, vendedores. Jesus respira fundo, Jesus tira um chicote, um azorrague, ou ele empresta de alguém, não sei muito bem o que ele fez lá. E aí é uma verdade teológica, se você já ouviu essa história, ele entra no templo e chicoteia, expulsa os vendedores, aqueles que estavam profanando o templo, a casa do pai dele, estavam fazendo comércio desmedido. Sim, ali era um lugar de compra e de venda, porque as pessoas compravam elementos para se fazerem, realizarem os sacrifícios, conforme a religião vigente e difundida na época, no primeiro século, nessa região. E Jesus fica insatisfeito e chicoteia então não o templo, mas as pessoas. Ou seja, Jesus ama o templo, que hoje somos nós, mas ele odeia os valores e princípios que aviltam o próprio cerne do que há no reino de Deus. A compaixão, a relação, a humildade, o benefício do outro em detrimento do seu próprio lucro, a construção coletiva e comunitária de uma sociedade que viabilize que homens e mulheres possam viver com dignidade nas grandes cidades brasileiras. E Jesus, ele caminha e acho que depois ele guarda esse chicote, ele não tira foto de Instagram, ele chama a rapaziada e ele fala nessa situação no Sermão do Monte, direcionado especialmente para os escribas e para os fariseus. Escribas eram os grandes teólogos que estavam ali atuando na região, e os fariseus, eles não eram tão bons teólogos, mas eles eram bons de guardar os dogmas, os ritos, moralmente falando, os ritos e os costumes. E Jesus caminha, e ele começa a propor uma outra possibilidade do modo de existir nas grandes cidades brasileiras e viabilizar uma cultura de paz, uma cultura mais generosa, mais humana, o shalom de Deus na cidade. Eu já ouvi de um pastor certa vez que uma cidade com grande índice de criminalidade, por exemplo, a igreja de Jesus começou a orar sobre essa questão nessa cidade e o índice de criminalidade começou a diminuir. E daí as pessoas do poder público começaram a se perguntar, mas que política pública que começou a funcionar e o que está acontecendo? E depois a resposta era uma resposta mística. A igreja está orando. As escrituras dizem que a igreja avança e as portas do inferno não resistem. Os discípulos e discípulas, homens e mulheres que abraçaram o amor do grande Abba, do grande Senhor, caminham por sobre a cidade, trabalham na cidade, constroem suas famílias, seu patrimônio por sobre a cidade e convivem nesse engajamento com Deus de uma maneira ética, responsável, em relação a alguns pontos, já caminhando para o final desse papo. Por exemplo, uma cultura que a gente precisa admoestar, um templo e um pecado no templo a ser chicoteado, é a cultura do imediato. Imagina se os discípulos ali falam, Jesus, 15 segundos de stories, fala rapidinho que eu vou aprender alguma coisa. Ou Jesus, lança um web curso aí que eu vou fazer, eu faço aí depois que eu fazer academia, que eu fizer natação, que eu fazer aula de dança, depois a gente faz isso, depois a gente conversa, Jesus. Mas não, Jesus convoca homens e mulheres à caminhada, à jornada, ao processo de médio, longuíssimo prazo que é até a eternidade.
Jesus também chama a uma reflexão mais estrutural, não só a mitigação do cotidiano. Por exemplo, certa vez eu dialogava com o universo pastoral e fui trabalhar numa igreja que aqui em Campinas, numa região chamada Jardim Santana. E lá no Jardim Santana tinha um Ribeirão Anhumas, e uma comunidade atrás, ali próxima, chamada Buraco do Sapo. A igreja tinha algumas ações lá, mas não ações o bastante. Houve uma grande remoção pelo poder público e destinaram essas pessoas, esses irmãos e irmãs, a uma outra comunidade, a uma outra região criada chamada Vila Olímpia, sem muito planejamento. E quando colocaram várias facções, várias pessoas, vários perfis sem grandes estudos sociológicos, ou que gerassem uma empatia, eu lembro que os primeiros anos da Vila Olímpia foram anos muito difíceis. As pessoas ficaram extremamente precarizadas porque não havia uma estrutura urbana ali que acolhessem aqueles caras. Um postinho, padaria, farmácia. Eles tinham que fazer grandes deslocamentos para ir nesses espaços. E a reflexão que eu faço é por que as igrejas daquela região, não só as igrejas tradicionais, batistas, metodistas, presbiterianas, as Assembleias de Deus, não se uniram antes para tentar mitigar aquela situação daquelas pessoas. Entendem? Por que não houve um pensamento conjuntural? Assim como denuncia os tempos que há um tipo de racismo estrutural. Assim como denunciam os tempos que há uma cultura do estupro. Assim como denuncia os tempos que o machismo violentador, exacerbado, é tóxico e mata. Assim como denuncia os tempos que a própria igreja evangélica e sua estrutura teológica, não digo todas, mas talvez a grande maioria, dialoga com um tipo de fundamentalismo, um tipo de subserviência a seus apóstolos, bispos, um tipo de falta de reflexão na conjuntura brasileira, do contexto, dos seus bairros, dos seus vizinhos. Uma criação de uma espécie de um curral eleitoral. Olha as eleições aí, o número de pastores, bispos e apóstolos que são eleitos. Uma boa reflexão é como a gente deve cuidar melhor do nosso planeta. Uma boa reflexão é como a gente sai do paradigma da teologia unicocêntrica para uma teologia plurocêntrica, porque todas as comunidades fazem teologia, não vem só da Europa, mas aqui do Brasil e das comunidades locais também, onde homens e mulheres pensam suas próprias realidades a partir do chão onde eles estão pisando. Uma teologia do contexto. Sem o estabelecimento de um homem universal, mas com o soerguimento da figura da diversidade dentro da comunidade. Dizendo em relação às comunidades, uma comunidade mais vivencial, relacional. O reino de Deus é um reino de amigos. E por fim, de hoje até o final de abril, a gente vai conversar de 15 em 15 dias sobre uma contracultura possível. Eu convido você a caminhar conosco nesse processo, seja você da confraria ou não. Entre em contato conosco, manda um DM nas nossas mídias sociais. E eu sei que nós, aqui que vivenciamos esse período de 2020, 2021, talvez você esteja vivenciando os piores dias da sua vida, de crise, de luto, de crise existencial, profissional, acadêmica, relacional, problemas matrimoniais, problemas em relação à educação do seu filho, seja ele uma criança, um adolescente, um jovem. Você está preocupado com endividamento profundo, o qual você não está sozinho, mas grande parte da população brasileira está. E nós vivemos atualmente nessa crise do Covid-19. E a minha oração, a nossa oração dessa comunidade é que a mão do Senhor te proteja. É que você tenha esperança renovada no futuro.
é que se um dia você já passou por uma igreja evangélica, uma igreja protestante, e você se decepcionou, eu queria dizer para você que há uma esperança. Nem todas as igrejas, as comunidades, são capazes de ferir violentamente a nossa autonomia, o nosso indivíduo, a nossa inteligência. Certamente essa comunidade um dia vai decepcionar você, assim como outra qualquer. Isso vai e pode levar você não ao afastamento do sagrado, do divino, a uma crise, mas um amadurecimento de fé, da esperança, do amor em Jesus Cristo. A gente vai se ver daqui 15 dias e a gente convidou um bom time de pastores, teólogos e teólogas para conversar sobre Mateus 5, 6 e 7. E a gente convida você, todos e todas, para essa pequena jornada. Esteja conosco, em nome de Jesus. Dizem que é hora, coisas que eu nem sei se estão no vazio, na memória. A vida anda mil, eu sei, toda escolha fica fora, sem ninguém. Eu não quero nem falar, não. Só de luz, solidão. Lanço na maré o coração, e de amor e de dor nos ensina. Quero ter a certeza, como todos querem ter, de que está por trás. É bem mais que a de pão, bem mais que sim que não, que vale a pena estar aqui agora. Tudo tem a sua hora de achar o que procurar. Pra que se desesperar, o coração verá. Viver é navegar, é só deixar fluir. Pra que se desesperar, o coração será. É só voltar pra correr, deixar o barco ir. Pra que se desesperar, o coração será. Viver é navegar, é só deixar fluir. Pra que se desesperar, o coração será. É só sorrir, cantar, olhar pra frente, deixar o barco ir. A vida anda mil, eu sei, quanta escolha fica fora. Eu não quero nem falar, não. Só de luz, solidão. Tanto na maré, o coração, que de amor e de dor nos ensina. Quero ter a certeza, como todos querem ter, de quem está por trás. Mas bem mais que a bom, bem mais que sim que o não, que vale a pena estar aqui agora. Tudo tem a sua hora de achar o que procurar. Pra que se desesperar, o coração verá. Viver é navegar, só deixar fluir.
pra sorrir cantar, olhando pra frente aqui, chave vai pedir, chave vai pedir, chave vai Aí, tá bom? Obrigado. Nossa, mano, essa máscara especial é muito ruim. Essa praia. Deu? Nossa, mano, verdade.